Estão me ouvindo bem? Podia baixar um pouquinho o retorno aqui, irmão? Aleluia. Graça e paz. Boa noite. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, onde a tua presença está aqui, onde a tua presença, Senhor, nos toca, a tua presença, Senhor, nos envolve. E nós cremos, ó Deus, mais do que tudo, que tu és poderoso, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos no segundo poder que opera em nós. E nós te agradecemos, ó Deus, que esse poder opera dentro de nós, aleluias, por meio da sua igreja, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração seja um coração, Pai, que receba como uma boa semente a tua palavra, seja um bom solo, Pai, para que, ó Deus, produza 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, amados, nós queremos falar um pouco sobre o reino. Amém? Você está no reino? Glória a Deus. Queria que você pudesse abrir em Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. Amém? Nós nessa noite não vamos deter exatamente na parábola do semeador, mas eu creio que nós vamos extrair os textos, alguns versículos aqui, e eu creio que vamos ser ricamente abençoados. Amém? Vocês encontraram? Amém? No verso 1, eu quero ler o verso 1 até o verso 3, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E depois de muitas coisas, lhe falou por parábolas. Vamos ficar até aí. Amém? Vamos pular agora para o verso 10, diz assim: então aproximou-se os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deixa eu te falar algo interessante para você. Eu repeti o verso 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Deixa eu te falar uma verdade aqui para nós nessa noite. Todo esse mistério foi revelado em Jesus. Amém? Tudo está aberto. Deixa eu te lembrar, o véu do templo foi aberto de alto a baixo, e tudo está palpável, tudo está aberto, tudo está visível aos nossos olhos. Jesus, amados, ele introduziu cada um de nós dentro do seu reino. E aí nós lembramos quando Jesus estava dialogando ali com Nicodemos, Nicodemos querendo puxar assunto com Jesus, Jesus já foi direto. No verso 3 ele diz: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 ele diz assim: quem é nascido da água, quem é nascido do Espírito, da água e do Espírito, deixa eu ler aqui no verso 3, capítulo 3, verso 5. Aleluia. 3:5 diz assim: aleluia. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, queridos? Então nós entramos nesse reino por meio de Jesus. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, abriu o caminho, abriu todas as janelas para que nós possamos entrar
e estarmos desfrutando desse reino. Agora, deixa eu te falar algo interessante. O que é que estava acontecendo aqui? Jesus ele estava em meio à multidão, quando nós lemos aqui no verso 1 e até o verso 3. E ele sentou, ele foi ao barco e as multidões cercavam Jesus. Engraçado, amados, que sempre que Jesus, aonde Jesus estava, as multidões acompanhavam Jesus. Havia várias pessoas, inclusive alguns discípulos. Mas o texto fala que, no verso 10, que Jesus perguntou, ou os discípulos perguntaram a Jesus, por que Jesus falava por parábola. E eu acho interessante, amados, que parábola tem um significado interessante. Era algo muito usado entre as pessoas para se comunicar, para trazer algumas verdades, uma espécie de um entendimento entre eles. E uma definição de parábola é uma narrativa alegórica que apresenta elementos do cotidiano daquele povo para ilustrar verdades espirituais. Jesus estava ilustrando coisas que aconteciam no cotidiano daquele povo para trazer um entendimento espiritual. Amém, queridos? Só que no verso 10, Jesus disse, olha, respondendo ao que os discípulos perguntaram, ao responder, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aleluias. Então, amados, nós estamos nesse contexto. Nós entramos no reino e todo esse conhecimento veio pelo Espírito que em nós habita. Hoje, amados, nós não somos enganados. Nesse reino, nós estamos num reino que tem alegria, que tem poder, que tem graça, que tem misericórdia, que tem salvação, que tem libertação, que tem poder, amado, para transformar o homem por completo. Aleluias. Eu fiz uma estatística, amados. No mundo, a população mundial, existe aproximadamente 7,2 bilhões de habitantes. Para você, talvez, que não saiba. E entre essas 7,2 bilhões de habitantes, existe um terço são considerados cristãos. Ou seja, entre católicos, romanos, ortodoxos e protestantes, ou como você queira chamar de evangélico. Hoje a nossa população brasileira, amados, a maioria também é cristã, pelo menos confessa a fé cristã, mas nós evangélicos somos aproximadamente 46 milhões de evangélicos no nosso país. Tudo graças, amados, a Jesus de Nazaré, que falou as boas novas, os discípulos aceitaram o reino, a proposta do reino, e foi pregada essa palavra em todos os lugares. E esse evangelho, amados, veio trazer vida para muitas pessoas. Agora, amados, nós vemos duas situações agora, multidões e os discípulos. Sempre, amadas, as multidões, elas procuravam Jesus, elas andavam até com Jesus, elas esperavam alguma coisa de Jesus, mas em alguns momentos elas não acompanhavam Jesus. E quem estava próximo de Jesus? Os discípulos, os 12 que Jesus chamou. E Jesus revelava coisas aos discípulos que não revelavam às multidões. As multidões até recebiam curas, as multidões até recebiam palavras de Deus, vinda de Deus, mas infelizmente elas não conseguiam receber o que era o melhor de Deus, foi especificamente revelado aos que estão introduzidos nesse reino. Diga, eu fui introduzido nesse reino. Os mistérios estão revelados para mim. Aleluias. Você, amados, não está mais enganado. Todas as coisas foram reveladas pelo Espírito que agora habita em nós. Aleluias. Agora, amados, eu queria que você pudesse abrir comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2.
Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. Deixa eu abrir aqui no meu celular. Capítulo 2, verso 6, a partir do verso 6. E ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderes dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus, em mistérios, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde da eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Agora, amados, nós estamos introduzidos nesse reino, nós sabemos que nós nascemos do Espírito. A nossa nova natureza agora é espiritual. Aleluias. Nós não nascemos na carne, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus. E tudo agora, amados, está relacionado às coisas do Espírito. Todo o nosso entendimento hoje, amados, está relacionado às coisas que Deus nos proporcionou por meio do seu Espírito. Lembrando que Paulo diz, olha, nem o que o olho viu, nem o que o ouvido ouviu, nem o que penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. Não é coisa natural, amados, é coisa espiritual que Deus planejou para nós. O nosso entendimento, amados, não pode ser mais carnal ou natural, porque as coisas de Deus, elas são espirituais, e elas se discernem espiritualmente. Por isso que Jesus disse, olha, quem é nascido do Espírito, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu do Espírito, amados. Você agora não mais pode viver inclinado na carne, porque agora você está sendo guiado e conduzido pelo Espírito. E agora, amados, Paulo continua falando agora, porque qual dos homens, continuando, os quais dos homens senão ao seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por isso, amados, em meio a multidão de crentes, em multidão de cristãos, nem muitos vão entender a linguagem que Paulo falou, porque Paulo, por mais conhecimento que ele tinha, por mais entendimento que ele tinha, por mais forma, posso dizer, palavras bonitas que ele poderia falar, ele deixou isso de lado e começou a usar palavras do Espírito. Palavras que vinham, amados, do céu, do trono, para comunicar aos filhos que foram nascidos nesse reino do Espírito. Você, amados, não está introduzido no reino natural, você está introduzido no reino celestial. Paulo diz, olha, pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado, não das que são daqui da terra. Aleluias. Agora veja só, amados, se somos espirituais, se somos do Espírito, não se inclinamos para as coisas da carne. Foi o que Paulo falou no capítulo 5 de Gálatas. Eu queria que você pudesse saber, Gálatas capítulo 5, verso 13, que diz assim, deixa eu beber um pouco de água.
Diz assim, capítulo 5, verso 13: porque a vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Ele diz assim: não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo uns aos outros pelo amor. Porque a carne, no verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o que? Sois, no verso 18, guiados pelo espírito, e não estáis debaixo da lei. E aí ele diz: as obras da carne são manifestas. Quando andamos no espírito, amados, quando estamos nesse reino que é celestial, que toda a compreensão é espiritual, amados, não podemos, amados, estar em comunhão com a carnalidade, com as obras da carne. Lembra do capítulo de Salmo, o verso 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não, aleluias, não quê? Não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o quê? O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será que, amados, nós que somos do Espírito, nós que somos guiados pelo Espírito, não estamos dentro dessa realidade aqui, amados? Nós somos felizes porque nós andamos agora, amados, com uma nova vestimenta espiritual, um novo ser espiritual que, amados, impede de nós andarmos em carnalidade. A nossa vida, amados, é guiada agora pelo Espírito Santo. O pecado não tem mais domínio, porque o reino que nós habitamos não existe pecado. Ele foi levado por Jesus na cruz. Não temos agora comunhão com o pecado, não temos mais comunhão com esse mundo, com esse reino, porque o nosso reino, amado, é de justiça. Aonde nós estamos é um reino de justiça, de paz e de alegria. Não existe, amados, comunhão nossa com a carnalidade, com o pecado, porque nós somos livres do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, veja aí, leia aí para mim, por favor, meu querido. Capítulo 8 de Romanos. Eu quero que você leia para você ver o que está escrito aqui. Aleluias. Agora, já nenhuma condenação há ou existe para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito é vida. Aleluias. Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Eu e você, amados, vivemos num reino que não podemos mais viver na prática do pecado, porque nós somos livres. Aleluias. Apóstolo Paulo, ele disse num capítulo que nós lemos aqui, que ele não nos colocou, não nos deu uma liberdade para cometermos pecados, para não andarmos na carne, para não vivermos nas nossas paixões. O texto de Gálatas diz que as obras da carne delas são manifestas. Quando você está, amados, andando no Espírito, você não precisa ser corrigido por ninguém. Por quê? Porque você anda no Espírito. Quando você anda no Espírito, amado, você não está andando na carne, ou seja, você não está pecando. Ninguém pode te julgar, porque você já está justificado por Deus. Aleluia. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse reino que vivemos, amados, onde tudo foi revelado, não existe mais escravidão, nós somos livres. Livres para adorar o Senhor, livres para sermos santos, livres para proclamar o nome do Senhor, para dizer a todo mundo o que Ele fez por nós. Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluias. Aleluias.
46 milhões de crentes. E aí eu fico pensando, amados, na multidão que cercava Jesus, que desejava alguma coisa de Jesus, mas não queria compromisso com Jesus. Jesus, no capítulo 6 de João, vocês sabem toda a história, quando Jesus estava na multiplicação dos pães, e aí Jesus faz um discurso, no verso 66 do capítulo 6 de João, 66, do capítulo 6, diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura queres também vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, tu tens a palavra que eu preciso, tu tens a palavra de salvação, tu tens a palavra que salva a minha família, tu tens a palavra que vai salvar a humanidade. Porque eu vou sair de você? Eu vou sair do convívio com o Senhor. Aleluia, amados. Muitos deixaram, mas nós estamos aqui, amados, porque nós cremos que esse reino funciona, que esse reino é poderoso, que a glória, amados, vai ser sempre dele. A glória se manifestou em nós e vai continuar se manifestando. Nós somos a igreja, amados. Nós não somos qualquer coisa, nós somos a igreja do Senhor. Nós nos encontramos na cidade de Arco Verde, amados, para impactar essa cidade. Amados, eu e você não podemos ser mais um em meia multidão para não fazer nada. Nós queremos, amados, ser um diferencial nessa cidade. Nós queremos fazer menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele, amado, pode conquistar, Ele pode salvar, Ele pode restaurar, amados, aquilo que eu e você não pode. Mas conforme a palavra que sair da minha boca, conforme o poder que está dentro de mim, alguma coisa vai acontecer, querido. Aleluia. Não deixe de proclamar essa palavra, amados. Não deixe de falar essa palavra, porque alguém vai ser alcançado mediante a palavra que sai da tua boca. O reino de Deus está dentro de você. Aleluia. E aonde você for, amado, você é representante desse reino. Aonde você for, amados, as pessoas vão olhar e vai dizer: Jesus está em você. Aleluia. Porque agora não vai vir mais Marcos, não vai vir o pastor Johnny, não vai vir o pastor Lucas, agora é Jesus. O representante de Jesus está onde? Está aqui, está aí. Aleluia. Eu sinto muito, amados, em saber que muitas pessoas abandonam, não seguem mais Jesus, não querem mais Jesus, não querem mais continuar com Ele, porque uma palavra, muitas vezes, que Jesus falou para aqueles discípulos, eles entenderam que foram duras. E eu fico entendendo que nós que somos participantes desse reino, que somos espirituais, não se incomodamos com palavras que possam vir aqui do púlpito, que você aparentemente está se incomodando. Ah, não foi essa palavra que eu ouvi nessa noite. Não é a palavra que eu quero ouvir. E aí você fica com raiva do pregador. Amados, nenhum pregador que vem aqui vem simplesmente para dizer aquilo que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Amém? Porque a intenção, amados, que quando nós estamos aqui preparando a nossa mensagem, lendo, estudando, meditando, é para que Deus fale através de nós. Tem coisas, amados, que nós preparamos aqui e nós não falamos. Sabe por quê, amados? Porque Deus, olha, eu quero que você fale isso. E nós desejamos, amados, que a presença de Deus toque o teu coração, faça com que a sua vida fique melhor. Aleluia. Por isso era o propósito de Jesus. E muitas vezes Jesus falava duro até com os discípulos, corrigindo os discípulos, disciplinando os discípulos. Mas sabe o que eles faziam? Como Pedro dizia: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras que eu preciso? Você não pode correr a mais para nenhum canto, porque você tem certeza de que para onde você for, da onde você nasceu, para onde você vai. Você nasceu no reino,
Você é do céu, vai voltar para o céu. Aleluia. Isso, amados, é questão de um tempo. Pode ser na morte, pode ser no arrebatamento. Mas você vai para o céu. Você vai estar com Ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, amados, nós vamos desfrutar dos mistérios que foi oculto há muito tempo, amados, aos profetas, aos reis. Mas para nós foi revelado os mistérios de Deus. Nada, amados, está mais em oculto, tudo foi revelado. E nós, amados, só vamos desfrutar daquilo que Ele é. Todo o tempo, amados, que nós estivermos aqui, amados, nós devemos entender, a nossa vida não pode ser resumida simplesmente a vir à igreja, na quinta, aos domingos pela manhã e à noite. Porque o nosso culto, amados, ele não se resume em 3 dias, 3 momentos apenas. Mas se resume, amados, em toda manhã, tarde e noite. Aleluia. Pela madrugada, no nosso trabalho, na nossa casa. Aonde nós estivermos, amados, nós estamos levando o reino. Nós somos o reino, amados, que Ele implantou com tanto amor, porque Ele se entregou por nós. Ele nos tirou do império que nos derrotava, que nos prendia, que nos machucava, que nos feria, que nos fazia fracassados, que nos fazia sermos derrotados. E hoje, amados, nós somos poderosos em Deus. Aleluias. O que você não podia fazer antes, agora você pode fazer hoje, amados. Você já parou para perceber isso? Você parou para perceber o que está dentro de você, que você não poderia fazer, e agora você pode? Porque alguma coisa, amados, mudou dentro de você. Pode ter acontecido há 5 anos atrás, há meses, há mais de décadas, mais de 2 décadas, mas aconteceu. Eu lembro, amados, quando eu estava ali na Igreja Batista, lá do pastor Genário, e tinha uma musiquinha que dizia assim: foi no domingo, Jesus tocou-me, foi na segunda, e aí começa a cantar todos os dias. Foi algum dia que Jesus me tocou, mas esse dia, amados, foi especial. Esse marcou a minha vida, esse marcou a tua vida, esse marcou a nossa história. Quando vivemos isso, amados, não podemos negar que Ele nos encontrou no momento certo, quando nós precisávamos. Quando mais precisávamos dele, Ele veio para nós. Na hora mais difícil, Ele me encontrou, Ele te encontrou. Mas sabe por quê, amados? Porque Ele foi levantado. E Ele disse: quando eu for levantado, eu atrairia muitos. E nós fomos conquistados por esse amor, queridos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Embora, amados, eu não queira tocar sobre o assunto sobre as obras da carne, mas é um fato, amados, que quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, não podemos se aliar, eu posso dizer assim, com as obras da carne. Não podemos. Aleluias. Aleluias. E é interessante, amados, uma coisa que a gente vê muito as pessoas falando. As pessoas parecem que com que justifica os seus pecados, as suas práticas pecaminosas carnais, usando aquele versículo que Jesus falou sobre que a carne é fraca. Não sei se você já ouviu muito isso. As pessoas querem justificar o pecado e diz: a carne é fraca. Mas ele não vê um contexto que Jesus estava falando. Mateus, verso 26, 41, diz assim: vigiai e orai, porque para não entrar em tentação, na verdade o espírito está pronto. Tem outra versão que diz: o espírito é forte, está forte, mas a carne é fraca. Quando nós nascemos de novo, amados, o nosso espírito está pronto. Aleluias. E sabe o significado de carne fraca, amados? É porque a nossa carne, ela não tem força. Ela realmente não tem força, em todos os sentidos.
Mas o que está dentro de nós, amados, é muito mais forte do que a carne. É muito mais forte do que as tentações que vêm sobre você. Por isso, Jesus disse, olha, vigiai e orai, para que não entrem em tentação. O apóstolo Paulo disse, não há tentação que o homem não possa suportar. Então, amados, não há desculpa para você pecar, a não ser que você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, amados, o pecado não mais tem domínio sobre você. Você agora está livre. Você agora vive pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. E as obras, amados, as obras da carne não mais têm poder sobre você. Aleluias. Glória a Deus. Tudo, amados, que Jesus fez por nós, amados, foi perfeito. Não existe, amados, nenhum erro na obra da redenção. Tudo que Jesus fez foi perfeito. Do dia que ele veio ao mundo, aleluias, tudo foi planejado, tudo foi feito, até a sua morte e ressurreição, aleluias, glória a Deus. Quem poderia explanar um pouco mais, talvez, sobre a redenção, talvez seja Saulo, posteriormente, mas eu tenho certeza, amados, que quando nós imaginarmos o quanto Jesus naquela cruz fez por nós, assumindo o meu pecado, o teu pecado, se fazendo pecado por nós, fazendo-se maldição por nós, assumindo as nossas enfermidades, colocando as dores, todas as dores que era para nós sentirmos. Ele estava ali naquela cruz. E quando tudo acabou, ele disse, está consumado. Aleluias. A obra da redenção, amados, se resume em atrair todos aqueles que desejam receber dessa salvação, desse reino maravilhoso. O reino de paz, como Paulo fala, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Agora eu te pergunto nessa noite, aonde você está? Em que momento você está? Você é aquela multidão aonde Jesus não pôde mais falar com ela, como deveria os mistérios do reino? Ou você é os discípulos? Que Jesus disse, olha, a vocês eu revelo. Aonde nós estamos, amados? Lembrando, nós somos uma multidão no nosso país, no mundo. Aonde é que nós estamos? Aonde nós se encontramos? Será que nós estamos, amados, simplesmente a ouvir Jesus falar apenas? Ou nós vamos adentrar nesse reino? Vamos entrar realmente, como as pessoas dizem, de cabeça nesse reino? Será que, amados, nós vamos viver um reino, ou um evangelho, posso dizer assim, superficialmente, aonde nada acontece na nossa vida, aonde acontece alguma coisa nas pessoas, mas na minha mesmo não funciona? Ou será que vamos adentrar nesse reino e vamos desfrutar do que ele é para nós? Nós só podemos entrar, amados, por meio do novo nascimento em Cristo Jesus. Aleluias. E esse nascimento, amados, não é eu que vou julgar você se você nasceu de novo, mas é você mesmo que tem que se autoavaliar. Aleluias. Mas se você, amados, não nasceu da água e do Espírito, então você precisa nascer de novo. Aleluias. Para desfrutar ou para entrar nesse reino maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Quanto mais, amados, quanto mais buscamos, mais recebemos. Quanto mais desejamos Deus, mais teremos dele. Quanto mais, amados, se aprofundarmos nas realidades do Espírito, mais vamos receber vida e paz. Aleluias. Em nossas vidas. Aleluias. Gálatas capítulo 5, o verso... Aleluia. Gálatas capítulo 5. Aleluia.
Verso 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra, já li esse versículo, mas eu quero ler novamente. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Mas o verso 22, ele diz: mas o fruto do Espírito. E eu quero tocar agora, amados, no fruto do Espírito. Lembrando que Salmo capítulo 1 diz, no verso 3: pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dará o seu fruto na estação certa. E tudo quanto o fizer, prosperará. Aleluias! Sabe que essas correntes, amados, estão sempre ao nosso favor. As correntes do Espírito, sempre nos fortalecendo, para que nós possamos dar frutos. O fruto do Espírito é amor, aleluias, alegria, paz, longanimidade, aleluias, e todos esses benefícios que nós estamos quando nós estamos juntos, ligados, aleluias, ligados aonde, amados? Nesse reino, onde vai sempre produzir o fruto na estação certa, aleluias, amém, queridos? Aleluias, vamos ficar de pé, queridos, aleluias, aleluias. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aleluia. Se eu queria chamar o grupo de música, por favor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Nós estamos, amados, vivendo tempos aonde não podemos mais viver para nós mesmos. Jesus, ele dizia: quem vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se existe uma coisa, amados, que nós precisamos todo dia fazer, é renunciar nós mesmos. Deixar aquilo, as nossas vontades, nossas paixões, o nosso querer, e deixar que Ele viva em nós. Aleluia. Não existe, amados, nenhuma parte desse mundo onde foi mais propagado esse evangelho. Todos os lugares foram tocados com esse evangelho. Somos apenas mais de 2 bilhões no mundo que confessam a fé cristã. Mas quantos estão ligados a Jesus? Quantos estão ali em comunhão com Ele? Nós não sabemos. E nós não estamos aqui para julgar. Mas uma coisa eu sei, amados, que quem conhece a Jesus, a sua vida nunca será a mesma. Sabe, amados, eu recebi Jesus quando eu tinha 16 anos. E nunca me arrependi na minha vida. Todos os dias, amados, eu agradeço pela salvação da minha vida. Todos os dias, amados, eu digo: se eu tivesse nascido mais, se eu tivesse com 1 ano de vida, com compreensão para entender o evangelho, e tivesse se convertido naquele dia, minha vida ainda seria muito melhor.
Mas se aos 16 anos de idade eu entreguei a minha vida a Jesus e nunca mais deixei, não me arrependo nem um minuto por ter feito isso. Eu só posso entender, amados, que minha vida vai ser de melhor a melhor. Aleluia. Sabe, amados, quando eu vou lá no presídio e eu vejo uma pessoa recebendo Jesus, chorando, eu fico me lembrando, valeu a pena. Valeu a pena. Quando eu vejo ali barracas, amados, mulheres, homens, sendo salvos por Jesus, valeu a pena ou não valeu a pena? Quando eu lembro, amados, de pessoas aqui se convertendo, chorando, vindo aceitar Jesus, destruídas, acabadas pelo pecado, e uma palavra de esperança saindo da boca de do pastor ou de um ministro, salvando aquela vida do mal, eu fico mais, amados, apaixonada por Jesus. Eu fico mais amando ao Senhor Jesus. Eu fico dizendo, amados, eu não me arrependo de ter Jesus na minha vida. Aleluia. Essa semana, amados, eu vi um homem saindo do presídio esses dias e disse: Marcos, aquelas palavras que você me falou naquele dia, você me salvou, me ajudou. Hoje eu sou um novo homem. Será que vamos pagar um preço, amados, de voltar aos princípios da palavra, do Evangelho de Deus, aonde Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Será que vamos pagar o preço, amados, de olhar e sair como Lucas sai daqui de Arco Verde para Barracas? Talvez ninguém valorize o que ele faça, mas Deus está valorizando o que ele está fazendo. Talvez você lá no oculto, amado, você esteja procurando ser melhor crente para Deus, melhor homem ou melhor mulher para Deus, e não tem conseguido. Volta no início, quando você começou, aquela alegria, aquela empolgação, aquela vontade de, amados, quando eu me converti, eu fui para o hospital, eu queria que todo mundo se convertesse. Falei para um homem que estava todo machucado de facada, e ele disse: ninguém falou de Jesus como você falou. Eu tinha meses de crente. E sabe por que acontece isso, amados? Porque o reino de Deus entrou no meu coração. Porque o reino de Deus entrando no coração do homem, amados, muda a história de um homem. Você não busca os seus interesses, você busca o interesse de Deus. Você não busca o teu querer, você busca o querer de Deus. Paulo disse: a minha vida não vale de nada se não for do reino, se não for da vontade, se não for no propósito de Deus. Se nós pagarmos o preço, amados, de estarmos unidos em um só propósito, as coisas não vão acontecer, os milagres não vão acontecer. Amados, os milagres são coisas que vão acontecer naturalmente. Mas quando nós tivermos essa consciência de reino, não ficarmos, amados, pensando em coisas pequenas, em coisas miúdas, que não levam em nada, amados, não levam em consideração, não servem para nada, são estercos. Mas se levarmos em consideração a obra que Jesus fez na cruz, aleluia, Paulo diz: eleva meus pensamentos a Deus. Aleluia. Onde Cristo está, eu e você estamos, queridos. Jesus disse no capítulo 14 de João: para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. Sabe onde Jesus está? À destra do Pai. Nós estamos lá com Ele.
Os meus pensamentos, os teus pensamentos têm que ser levados até Ele. E tudo isso passa, meu querido. Deixa eu falar algo. Deus está mandando dizer isso e eu não posso deixar de falar. O teu carro vai passar. A tua casa vai passar. A tua empresa, o teu dinheiro vai passar. Mas Deus não vai passar, queridos. Ele é eterno. Ele veio para morar dentro de você. Ele é a alegria que muitos não têm, mas nós temos. E nós muitas vezes, amados, não desfrutamos dessa alegria. Eu fico pensando, amados, quantos crentes deixam de vir à igreja por qualquer coisa. Simplesmente porque tem uma novela, eu não vou perder o capítulo da novela. Simplesmente porque alguém me chamou, um namorado ou namorada me chamou para tomar um cafezinho, um lanchinho. E esquecemos, amados, das coisas tão simples e gloriosas que é estarmos na presença de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. É como óleo precioso que desce. Aleluias. Há uma unção, queridos, agora, nesse momento, em nossas vidas. Porque Deus nos chamou agora para um propósito. Deus nos chamou, amados, para sermos a conquista dessa cidade. Vamos conquistar, amados, não com braços naturais, mas com braços espirituais. A força não vai vir em mim, não vai vir no pastor, mas vem de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode cantar em línguas. Oh, Ramacharamakamara. Queria cantar aquela música, teus olhos revelam que eu. É assim? Aleluia.